Oi, eu sou a Gabi. E como a gente tá em outubro, que é o mês das bruxas e também o mês do meu aniversário, é o melhor mês do ano inteiro, então eu vou fazer alguns vídeos especiais de bruxas. Como quem já acompanha meu canal sabe que eu faço alguns vídeos sobre isso já, eu falo de algumas bruxas, então eu vou intensificar esses vídeos esse mês. Vai ter alguns especiais extras aí falando de bruxas. Inclusive, se vocês tiverem sugestão de bruxas que vocês querem ver aqui, manda aqui nos comentários pra eu poder ver. E aproveita também, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação, pra saber de tudo que vai saindo aqui no canal. E a bruxa de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a bruxa mais inteligente da história, Hermione Granger. Eu acho que eu posso falar que Hermione é uma das bruxas mais conhecidas da cultura pop de atualmente, né? Porque Harry Potter fez um sucesso estrondoso, até hoje faz, né? Até hoje rende muita coisa. Inclusive tem um monte de canal bom por aí falando de vários assuntos interessantes de Harry Potter também. Então vocês devem saber muito da história da Hermione, vai acabar sendo um vídeo com poucas informações desconhecidas para muitos de vocês provavelmente. Mas eu não podia deixar a Hermione de fora desse especial de bruxas, porque ela foi a primeira bruxa que eu conheci, querendo ou não. Harry Potter foi a primeira história que eu li sozinha, o primeiro livro que eu li sozinha. Então foi a primeira história que eu realmente conheci. E ela foi a primeira bruxa que entrou na minha vida, então ela é a primeira desse especial de bruxas. Então vamos lá, começando a contar um pouquinho de quem é Hermione. O nome completo dela é Hermione Jean Granger, e ela nasceu em 19 de setembro de 1979. Ela nasceu de pais não bruxos, ou trouxas, né, como se chama lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E, se vocês não sabiam ainda, os pais dela eram dentistas. E eles, inclusive, aparecem em alguns filmes. Tem uma das cenas mais tristes de todos os filmes de Harry Potter, que é quando ela tá tirando a memória deles. Então, essa cena me toca de verdade, sério. É impossível não ficar emocionado com esse momento. Então, ela só foi descobrir que ela era bruxa com 11 anos de idade, que ela recebeu a cartinha dela de Hogwarts falando que ela tinha aceita na escola e que ela ia pra lá estudar. Óbvio que como uma garota muito inteligente que a gente já conhece, ela já começou a estudar muito antes de entrar em Hogwarts. E não é à toa que ela é uma das bruxas mais inteligentes do mundo, não é mesmo? Não podemos negar isso aqui. Chegando em Hogwarts, ela foi selecionada para a casa da Grifinória. E muita gente se pergunta por que ela não foi para Corvinal, justamente por causa de toda essa inteligência dela. Mas eu acho que a gente pode relembrar uma frase que ela fala lá no primeiro filme, né, no primeiro livro, que inteligência não é tudo. Tem amigos, tem coragem, a bravura. Então eu acho que justamente por isso que o Chapéu Seletor não colocou ela na Corvinal. Bom, e aí tudo que acontece durante os 7 anos dela em Hogwarts, acho que vocês já sabem, né? No primeiro ano ela ajuda o Harry a recuperar a Pedra Filosofal do Voldemort, né? Então, sem ela o Harry talvez não tivesse conseguido chegar até lá e enfrentar o Quirrell / Voldemort, porque sem a inteligência dela acho que ia ser bem difícil ele conseguir chegar onde ele chegou. No segundo livro, ela foi petrificada pelo basilisco e mesmo assim ela conseguiu ajudar todo mundo a entender o que era que estava acontecendo ali em Hogwarts, né? Que era justamente um basilisco que estava andando pelos corredores da escola. No terceiro ano, ela tem o Vira-Tempo. Pra mim, essa é uma das melhores histórias de Harry Potter, né? Acho que a maioria dos fãs gosta muito de Prisioneiro de Azkaban, não é mesmo? Então rola toda aquela volta ao tempo por causa dela. Ela e o Harry têm cenas incríveis juntos, né? Tanto nos livros quanto nos filmes. Eu gosto muito de ver a interação deles desde sempre, né? Eles são muito melhores amigos, eu acho incrível isso. Mas bom, por causa dela e do vira-tempo dela, que a Minerva deu pra ela poder ir em todas as aulas ao mesmo tempo e aprender muito mais do que ela queria aprender, do que ela podia, do que ela tinha tempo. Sério. Só sendo muito nerd pra querer ir em todas as aulas, né? Ainda bem que ela é bruxa e tem a magia do lado dela pra ajudar ela a conseguir todos esses conhecimentos que ela quer, não é mesmo? Aí no quarto ano tem o torneio Tribruxa, ela conhece o Victor Krum, é o primeiro namoradinho dela. E, né, várias coisas acontecem, Voldemort volta, que seja. E nesse ano em especial começa a trajetória dela no mundo político, por assim dizer. Porque ela cria o FALE, que é a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos. Ela começa a se engajar nessa causa dos elfos domésticos, que ela quer mais direitos para eles, que eles não sejam tão maltratados como eles são. Ela cria o FALE e começa a dar uma revolucionada ali no castelo e na vida dos elfos domésticos. Então ela começa a se engajar numa causa muito interessante e muito diferente pro mundo bruxo. Inclusive é justamente o FALE que vai dar um rumo pra carreira dela daqui a alguns anos. Ai, que bonitinha a Mioninha e a Mionona.
No quinto ano a gente já tem um Voldemort ali de voltação, já mais ativo. A Umbridge toma conta da escola, então surge a ideia de criar a Armada de Dumbledore. A Hermione é uma das primeiras a ir contra esse regime ditatorial da Umbridge. E é até interessante ver esse outro lado dela, né? Esse lado mais rebeldezinho. No sexto ano, como ele é, na minha visão, assim, é um ano que é bem focado no Harry, no Dumbledore. Como o livro é sobre a perspectiva do Harry, né? Então a gente acaba vendo ele muito mais indo para aquelas excursões com o Dumbledore e tudo mais. E Hermione acaba ficando um pouquinho de lado, assim, por dizer. Mas ela participa da Batalha na Torre de Astronomia, quando os Comensais da Morte invadem Hogwarts, né? E no sétimo ano eles decidem que eles não vão voltar para Hogwarts, o trio de ouro. Então Harry, Ron e Hermione partem em busca das Horcrux para derrotar Voldemort. Eles têm momentos de tensão, momentos muito legais e interessantes de descoberta, autoconhecimento e tudo mais. Eu acho esse sétimo ano deles muito interessante também, né? O sétimo livro. E aí rola a Batalha de Hogwarts. E depois da Batalha de Hogwarts, meio que os alunos são dispensados, né? Quem tava pra se formar e não precisa voltar e tudo mais. O Harry e o Rony decidem que eles não vão voltar aos estudos deles, mas é óbvio que a Hermione volta, termina, faz as provas e se forma em Hogwarts. No quarto ano ela criou o Fale, certo? Que nem eu contei pra vocês, pra ajudar nos direitos dos elfos domésticos. Então, quando ela se forma em Hogwarts, ela entra no Ministério da Magia e ela vai trabalhar no Departamento para a Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. E é lá que ela vai lutar ainda mais pelo direito dos elfos domésticos e ela vai conquistar muitas coisas lutando por isso lá no trabalho dela. Mas ela não para por aí, ela não fica estagnada nessa carreira lutando pelos elfos e na regulamentação e controle das criaturas mágicas. Muito pelo contrário, ela vai lutar por outra causa que é muito importante para ela, que é para defender os nascidos trouxas. Então ela vai trabalhar para a execução das leis mágicas, justamente para defender os nascidos trouxas daquelas leis antigas, preconceituosas, racistas, né? E os novos bruxos vindos de famílias trouxas não terem que sofrer o que ela chegou a sofrer, por exemplo, nas mãos de Draco Malfoy. Então, quando Criança Amaldiçoada foi lançada, a gente descobriu que Hermione Granger não parou por aí e ela cresceu ainda mais dentro do Ministério, se tornando nada mais, nada menos do que Ministra da Magia. Então acho que a gente pode falar que desde que ela era criança ela vem galgando esse espaço dela no mundo bruxo e ela conquistou 100%, ela chegou no topo, né, da cadeia alimentar dos bruxos. Ninguém pode discutir o quanto a Hermione é dedicada e ela corre atrás do que é dela e defender quem ela acredita que tem que ser defendido. Acho que justamente por isso que ela foi parar na Grifinória, né? Bom, então algumas curiosidades mais rapidinhas aqui dela, agora que eu já contei um pouquinho da história da Hermione Granger. Ela é madrinha do James Sirius Potter, ou seja, um dos filhos do Harry com a Gina. Quando ela casou com o Rony, ela manteve o nome de solteira dela, então ela continua sendo Hermione Jean Granger. A primeira varinha dela é feita de videira esculpida, tem 38 centímetros e o núcleo dela é de fibra de coração de dragão. E eu digo a primeira varinha porque a gente vê ali pelo sétimo livro que ela perde a varinha dela quando vai pra mansão dos Malfoys e ela acaba ficando com a varinha da Bellatrix por um tempo. Mas a curiosidade mais legal que eu gosto da Hermione é o nome dela, o significado. É tipo uma derivação feminina de Hermes, o deus grego, o mensageiro dos deuses, o deus da palavra. E Hermes era justamente o deus que caminhava entre os dois mundos, tanto o mundo dos deuses quanto o mundo dos humanos. E querendo ou não, Hermione é meio uma pessoa assim, né? Ela nasceu ali no mundo dos trouxas, mas ela é bruxa e ela continua lutando pelo direito dos nascidos trouxas, então ela continua fazendo esse caminho entre os dois mundos. E também tem uma personagem que Shakespeare criou, que chama Hermione no Conto de Inverno, que, por coincidência ou não, essa personagem vira pedra durante a história. Muito similar ao que acontece com Hermione em A Câmara Secreta, quando ela é petrificada pelo basilisco, não é mesmo? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, porque me ajuda muito, muito mesmo. E como eu falei no começo, me dá mais sugestões aqui embaixo de outras bruxas e bruxos também, que eu possa fazer vídeos desse jeito aqui, contando um pouquinho da história deles. Eu quero saber quais personagens vocês querem que eu traga aqui pra contar um pouco mais sobre. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. E até a próxima!